pessoal, tudo bom? Bom, mais uma vez aqui, né, com vocês, desta vez para as duas turmas, tá? O que eu vou demonstrar hoje aqui, para passar para vocês hoje, né, vai servir, a explicação vai servir tanto para o quarto quanto para o quinto ano. Obviamente que dependendo da turma, né, vai ter algum momento que o grau de dificuldade vai aumentar um pouquinho, mas aí você, quando dificultar um pouco, você já sabe que é referente a quinto ano, e aí no livro de vocês vão, de acordo com as atividades, aí vão saber como fazer, tá? O quarto e quinto ano, cada um no seu... né, no seu nível. Então, gente, mas não vai ser assim, nada que vai prejudicar uma ou a outra turma. O que eu vou explicar aqui vai tanto servir para o quarto quanto para o quinto ano, tá bom? Bom, o que nós vamos ver hoje aqui é sobre multiplicação, tá? Então, nossa aulinha de matemática hoje, a primeira parte do segundo módulo do seu livro, que é iniciando com multiplicação. É sobre isso que nós vamos ver hoje. Bom, aqui nós temos algumas coisinhas para começar a ilustrar, para vocês compreenderem de maneira mais facilitada a operação que vai ser apresentada hoje, viu? Então, começando por aqui, tá? Olha, tem essa figurinha aqui, tá bom? Tá representando aqui uma personagem aqui no probleminha, tá? Eu chamei essa menininha aqui de Luísa, tá? Então, vamos dizer que ela seja Luísa. É uma menina divertida, assim como vocês, gosta de brincar. Ela tá aqui, né, ó, num lugar que não tem ninguém, tá com a sua bicicletinha, tudo bem. Mas só que, assim como vocês, ela também estuda, tá bom? Então, e aí Luísa leva merenda para a escola, mas também leva um dinheirinho para gastar lá na cantina da escola, certo? E aí, de segunda a sexta-feira, ou seja, 5 dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, que assim como vocês também frequentam a escola nesses dias, ela costuma levar R$5 para gastar na cantina. Além da merenda que ela leva os R$5 que o pai costuma dar todos os dias, durante esses 5 dias da semana que ela frequenta a escola, para que ela gaste na cantina da escola como ela quiser, tá certo? Então, aí a perguntinha aqui é, se Luísa leva R$5, né, por dia, durante os 5 dias que ela frequenta a escola, quanto será que Luísa gasta durante essa semana de aula, da semana letiva, de segunda a sexta-feira? Então, como você resolveria esse problema, viu? Então, pensa bem que daqui a pouco a gente volta para esse aqui, certo? Como você faria para resolver, para saber quanto em dinheiro Luísa gasta durante a semana, levando esses R$5, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, durante esses 5 dias. Aqui nesse outro exemplo, nós temos uma folha com os quadriculados aqui, certo? Aí se eu pergunto a você, quantos quadrados tem aqui nessa folha? Como você iria me responder? Certamente iria contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar a quantidade aqui, certo? Que se a gente for contar aqui, realmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Olha como cansa você contando de um em um. Então, deixa paradinho aí que a gente volta já já nele. Esse outro aqui, olha, mais um problema. Um grupo de pessoas, né, trabalhou... Tá. Não, pode... Tá. Um grupo de pessoas trabalhou durante 12 dias, e plantou 227 árvores por dia. Olha só. Num dia só, a pessoa plantar 227 árvores, tá? O grupo deve ser grande, porque é muita árvore para se plantar num dia,
Não foi quando acabou a quantidade de dias, dos 12 dias, não. Foi num dia só, num dia só. A meta deles é em um dia plantar 227 árvores. E eles conseguiram fazer isso aí. E foi durante 12 dias. Então, como você faria para responder a questão? Ao final desses 12 dias, quantas árvores esse grupo plantou no total, no todo? Então, como você resolveria estes probleminhas aqui apresentados, tá? Quanto Luísa costuma levar para a escola durante a semana, de segunda a sexta, se ela leva em cada dia R$5. Quantos quadradinhos tem aqui? Claro que a gente já contou, né? Já vimos aqui, se for contar de 1 por 1, nós temos aqui 24 quadradinhos. E aqui, como você faria? Então, aqui temos um modelinho, ó, tá vendo? Certo? É 1, 2. A mesma coisa, mesmo modelinho visto nesse primeiro problema aqui. Então, você certamente acharia mais fácil fazer assim. Ah, no primeiro dia foi 5, no segundo 5, no terceiro 5, no quarto 5, no quinto dia 5. Então, eu somaria 5, mais 5, mais 5, mais 5 e mais 5, que no total você ia descobrir o quê? Que nós temos aqui o quê? 20 e 25, certo? No caso, como trata-se do dinheiro, R$25, certo? Você certamente, pelo menos a maioria, iria achar mais fácil fazer assim, tá? Da mesma maneira como iriam fazer da forma como eu fiz, contando 1 por 1 quadradinho e chegando a esse resultado aqui de 25 quadradinhos. Você iria 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, certo? Então, era dessa forma que você iria fazer, ou pelo menos supõe-se que você faria isso aqui, 1, 2, 3, até chegar nos 24, tá? Nos 24 quadrados. Então, tem 2, 4, 6, 8, 10, 12... Nossa, olha só como é cansativo se você for fazer dessa maneira, certo? Você indo 1 por 1, para descobrir uma coisa que tem outra forma muito mais fácil de você, muito mais simplificada de você descobrir. Aqui eu até já me perdi quantos eu botei, deixa eu ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, pronto. Aqui, olha, tá certo? Aí você faria desse jeito, cada quadradinho? Certamente. Você faria 5 mais 5 mais 5 até chegar na quantidade dos 25? Certamente. Aqui, tá? Olha, são 12 dias. Em cada dia desse, cada dia, durante esses 12 dias, 227 árvores. Então, em um dia 227, mais no outro 227, 227 no outro, até completar os 12 dias, somando todos eles, e aí você chegaria ao total de 2.724 árvores, tá? Que durante os 12 dias foi essa quantidade de árvores plantada pelo grupo aí, né? Que inclusive isso aqui, gente, para quem tem o livro, olha, é logo aqui no comecinho, tá? No livro do 5º ano. Esse daqui é sobre esse probleminha aqui, ó, do que está no seu livro. Então, aí a pergunta é: qual operação você utilizaria para resolver esse problema? Bom, se você disse que usaria a adição, como está mostrando aqui, tá? Nos 3 casos aqui a gente está trabalhando com adição. Então, se você respondeu que usaria a adição, você não errou, tá correto. É certo usar dessa maneira, usar a adição. Se você falou que usaria a multiplicação, também acertou, certo? Também está correto. Agora, por quê? Será que todas as vezes que eu uso adição e multiplicação vai dar sempre certo? Não, nem sempre. Quando é que isso vai ser possível? Quando é que eu posso transformar uma multiplicação numa adição ou vice-versa, uma adição numa multiplicação? Como é que isso pode acontecer? Só quando as parcelas
forem iguais. Como aqui, ó, você vê, olha, eu tenho quantidades iguais aqui, ó, tenho 5, 5, 5, 5 e 5. É a mesma coisa, são as mesmas parcelas, o mesmo valor, a mesma quantidade. Então, quando eu tenho uma adição com parcelas iguais, mesmo valor, aí sim eu posso transformar em multiplicação. Como aqui também, olha. Tá, olha, cada quadradinho desse representa uma, se você for fazer a soma, né, a adição, representa uma parcela. Então, são parcelas repetidas, ó, iguais. Então, eu posso usar a adição, mas eu posso transformar isso numa multiplicação. Aqui a mesma coisa, durante os 12 dias, 227 árvores, repetidas 12 vezes aqui, o mesmo valor, a mesma parcela repetida 12 vezes. Então, o que é que eu tenho aqui? Uma adição de parcelas iguais. Então, nesse caso, eu posso transformar em todas elas em multiplicação. Então, o que é que eu devo fazer? Contar quantas vezes essa parcela igual está sendo repetida. Nesse caso aqui, quantas vezes o 5 foi repetido? 1, 2, 3, 4, 5. Foram repetidos 5 vezes. Tá, ó, 5 vezes. E quem foi que foi repetido? A cédulazinha aqui de R$5, tá? O valor de 5. Então, 5, tá? Olha, então, 5 vezes 5. Esse 5 aqui referindo-se ao valor aqui da cédula de R$5. Então, aqui eu tenho uma multiplicação, certo? Que é a mesma coisa disso aqui, ó. Adição de parcelas iguais transformada agora numa multiplicação. Então, 5 vezes 5 igual a, tá aqui em cima mostrando, o 5 repetido 5 vezes deu o quê? 25. Portanto, 5 vezes 5 igual a 25. Aqui, quantas vezes o quadradinho foi repetido? No caso, representado pela a unidade, né? Então, aqui foi repetido. Quanto número 1 foi repetido aqui? 24 vezes, tá? Então, eu posso fazer 24 vezes o 1, tá? Então, olha, o 1 foi repetido 24 vezes, que aí vai dar o quê? O próprio 24, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui, esse 1, porque que não alterou aí, tá bom? Agora, aqui, quantas vezes esse 227 foi repetido aqui? 12 vezes, que foi a quantidade de dias. Então, 12 vezes 227, que aí, como já tem aqui, você já somando tudo isso aqui, já chegou ao resultado de 2.724, tá? Então, aqui nós temos, olha, multiplicação, certo? Ou seja, nós estamos observando aí o seguinte, chegamos à conclusão de que uma adição de parcelas iguais, quando as quantidades são todas repetidas, quando você faz essa soma com quantidades ou parcelas repetidas, você transforma numa multiplicação. É só contar quantas vezes a tal parcela está sendo repetida. E aí você coloca o número de vezes, né? O X aqui é o sinal da multiplicação, e aí você chega ao resultado que você quer encontrar. Ou seja, Luísa costuma levar, né, de segunda a sexta-feira, o que ela costuma levar no todo são R$25, viu? Aqui, nessa folhinha, você olhando assim, tem 24 quadradinhos aí? Tem. Se você contar um por um, você vai ver que tem. E se você fizer a multiplicação 24 vezes 1, vai dar 24 aqui, tá bom? Aqui, você repetiu o número de vezes aqui do 227, que foram 12 vezes a quantidade de dias trabalhadas pelo pessoal, né, pelo grupo que plantou as árvores. E aí você chegou à conclusão aqui, ó, 12 vezes 227 igual a 2.724 árvores. Bom, então, gente,
significa aí, nessa primeira parte, muito fácil, que repetindo você pode transformar uma adição numa multiplicação e vice-versa. Aí eu vou agora apagar este pedacinho aqui, né, já que eu falei que você pode transformar uma na outra e vice-versa. Vamos ver como isso pode acontecer. Se por um acaso eu tenho uma coisa assim, transforme aqui no seu livro, nos exercícios que tem aqui no livro, geralmente esse aqui é o livro do 5º ano, deixa eu vir para o 4º ano, como eu disse é para o 4º e para o 5º. Olha, temos aqui no seu livro essa atividade, né, um exemplo, que os dois prestem atenção porque serve para os dois, as duas séries. Olha, aqui eu tenho essa adição aqui, ó, 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Ou seja, o 2 repetido aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, tá? Esse 2 aqui tá repetido 7 vezes. Então, olha, no seu livro tá assim: 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, deixa eu ver, 2, 4, falta mais um aqui, tá? Olha, então o 2 aqui foi repetido 7 vezes, viu? Então, se eu vou resolver esse daqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, eu vou resolver essa adição e vou saber que dá 14 aí. Mas aí, para simplificar, eu posso transformar numa multiplicação. Basta fazer o quê? Contar quantas vezes o 2 foi repetido aqui. Então, como eu já sei que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, aí eu faço isso, ó, 7 vezes quem está sendo repetido, que no caso aqui é o 2. Então, se é o 2 que está sendo repetido, então eu boto 7 vezes 2, que vai dar igual a 14, certo? Da mesma maneira que poderia ser, por exemplo, 6 mais 6. Aí, ó, 6 mais 6, você já sabe que dá o quê? 12. Aí eu poderia fazer isso aqui, ó, 2 vezes o 6. O 6 foi repetido 2 vezes aqui. O 6 está sendo repetido 2 vezes, que aí, ó, vai ser a mesmíssima coisa. Então, adição de parcelas iguais e agora as multiplicações, viu? Então, você pode fazer essa transformação da adição para a multiplicação, mas também você pode fazer o contrário. Se você tem uma multiplicação, você pode transformar em adição de parcelas iguais. Vou dar um exemplo aqui. 3 vezes 4, vou botar um outro aqui, 5 vezes... 5 vezes o quê? 5 vezes 2? Não quero ficar só no 2, não. 5 vezes 3, tá? Vou botar outro aqui, 7 vezes 5. Pronto. Então, aqui, olha, temos de novo para você prestar bem atenção, por isso que eu estou repetindo várias vezes. Adições de parcelas iguais sendo transformadas em multiplicações. E aqui eu tenho multiplicações que desta vez vou transformar em adições de parcelas iguais. Então, esse que fica aqui, olha, o primeiro aqui, eu costumo dizer isso para vocês compreenderem melhor. Olha, para você compreender melhor, esse primeiro aqui, ó, que fica aqui, ó, no comecinho aqui, ó, logo no primeiro termo aqui, ó, tá? É quem vai mandar o outro se repetir, tá? Ó, esse daqui do segundo termo aqui é quem vai ser o que vai ser repetido. Então, esse daqui tá dizendo que o 4 vai ser repetido 3 vezes. É 3 vezes o 4 e não 4 vezes o 3, tá ok? Tem que se ligar nisso daí. Então, esse daqui é quem tá mandando o que tá aqui no segundo plano aqui, ó, no segundo termo, ser repetido. Então, é 3 vezes o 4 e não 4 vezes o 3. Então, o 4 é quem vai ser repetido 3 vezes. Aí eu faço isso, ó, 4 mais 4, certo? E aí eu vou saber quanto é isso daqui. 4 mais 4, 8. 8 mais 4,
Quanto é que é? 12. Portanto, 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. Portanto, 3 vezes 4 é igual a 12, tá? O resultado desse daqui é o mesmo do resultado daqui, tá? Então, aqui eu tenho esse primeiro, é quem diz quantas vezes esse vai ser repetido. Veja que eu não repeti o 3, eu repeti o 4. Aqui é a mesma coisa. Esse daqui é quem manda esse se repetir, viu? Então, olha aqui, 5 vezes o 3. Então, é 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. 5 vezes, tá? Ó. Tá, ó, aqui eu tenho 5 vezes o 3, que vai dar o quê? 15, certo? Se você formar aqui, ó, 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9. Ai, agora eu engasguei com essa. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15, certo? Então, temos aqui, olha, viu? Esse 15 aqui é resultado dessa adição de parcelas iguais, como também é o resultado dessa multiplicação aqui. Aqui é a mesmíssima coisa, ó, 7 vezes o 5. O 5 vai ser repetido 7 vezes. Então, eu tenho aqui 3 vezes, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho aqui, ó, o 5 repetido 7 vezes. Então, para quem já sabe, é só somar, olha, 5 mais 5, 10, aqui dá 15, 20, 25, 30, 35. Então, eu tenho aqui 35, ou seja, 7 vezes 5 é igual a 35, certo? Aí, se você vai fazer o contrário disso, não sei fazer, de novo, esse primeiro é quem manda o segundo aqui se repetir, porque tem gente que costuma fazer, não entender, faz o contrário. Olha a diferença que se fosse o contrário, fosse o 3 repetido aqui 4 vezes, tá? Ó, seria isso daqui, tá? Aí você, será que o resultado ia ser diferente? Será? Então, 3 mais 3, 6, aqui mais 3, 9, 9 mais 3, 12. Não ia ser diferente, só que a forma como você monta é que fica diferente. Então, olha, tá? Tem que prestar bem atenção, que o primeiro número é quem manda o segundo ser repetido, viu? Então, o que eu fiz aqui? Ali naquele primeiro caso, a gente tem o quê? Adição de parcela igual transformada em multiplicação. E aqui eu tenho multiplicação transformada em adição de parcela igual, tá? Espero que tenha ficado claro isso daí, certo? Então, essa primeira parte, aí tem aqui no seu livro, tanto no quarto como no quinto, tem pedindo para você transformar adições de parcelas iguais em multiplicações, como também tem o contrário aqui, tem multiplicação para transformar em adição. Viu? Então, fica muito fácil esse daí. Viu? Uma outra coisinha aqui, gente. Quando acontece uma coisa dessa aqui, veja que eu só botei o resultado aqui da multiplicação, mas, olha, quando aparecem coisas desse tipo aqui, que você ao invés de contar, um por um, aí você chega na parte da multiplicação, como é que eu devo fazer então? Se eu quero fazer em forma de multiplicação aqui e não em forma de adição, que vocês viram que eu mostrei a forma de adição, né? Foi 5 mais 5 mais 5 mais 5, como tá aqui. Aqui eu botei 1 mais 1 mais 1 mais 1 até chegar a 24. Aqui como já está pronto. Então, e agora se eu quiser fazer a multiplicação? Representar em forma de multiplicação. Olha, se eu quiser representar em forma de multiplicação, eu tenho aqui, como esse aqui eu já mostrei, 5 vezes o 5, já foi mostrado, né? 5 vezes o 5, que vai dar o próprio 25, aí é a mesma coisa. E aqui, naquele 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é a forma da adição de parcelas iguais, agora como é que eu faço? Eu faço assim, olha, isso aqui, olha, assim na horizontal, tá, gente? Essa parte deitada aqui a gente chama de linha, tá, ó? Linha é deitado assim, horizontal. Quando é em pé, na vertical, a gente chama de coluna. Aqui eu tenho uma linha, 2 linhas, 3, 4 linhas. E quantas colunas eu tenho? 1,
2, 3, 4, 5, 6 colunas, certo? Então, quando acontece uma coisa desse tipo, que eu olho assim, eu digo, ao invés de eu contar de um por um, é eu fazer o seguinte, eu vou multiplicar a linha pela coluna, ou vice-versa, coluna pela linha, que dá no mesmo, certo? Aí o que é que eu faço? Eu conto aqui, ó, quantos quadrados tem na coluna, ó, 1, 2, 3, 4, tá? E multiplico pela quantidade de quadrados que tem na linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá, ó, viu? Que vai dar o quê? 4 vezes 6 dá igual a, quem lembra como era que estava 1 mais 1 mais 1 mais 1 deu igual a 24, não foi? Então, aqui ó, aqui então eu obtenho o resultado para saber quantos quadradinhos tem aqui. Se você está duvidando, você conta um por um que você vai ver que tem 24. Então, o que foi que eu fiz aqui? Uma multiplicação, nada mais do que peguei a quantidade de quadrados que tem aqui na vertical, ou seja, na coluna, e multipliquei pela quantidade de quadrados aqui da linha, certo? Então, 4 vezes 6, 24. Eu poderia fazer o contrário. Aqui esse 4 é a coluna, o 6 é a linha. Eu poderia fazer o contrário, poderia fazer primeiro assim, ó, a linha multiplicado pela quantidade que tem na coluna, tá? Ó, também ia dar no mesmo, certo? Não ia alterar em nada, certo? Que a gente também daqui a pouco fala sobre essa questão aqui de inverter e que não vai alterar o resultado, tá bom? Então, aqui, né, como a gente já viu, ali no resultado, aqui foi usada a adição de parcelas iguais. Mas aí eu posso fazer o quê? 12, a quantidade de dias trabalhados, multiplicado pela quantidade de árvores plantadas em cada dia desse. Então, 12 vezes 227, certo, gente? Que vai dar igual a 2.000, e eu vou armar a continha para mostrar como é que resolve. 724, então, árvores, né? Então, olha só, certo? Aí, como é que foi resolvido isso daqui? Bom, agora eu vou apagar que eu vou precisar do espaço para mostrar para vocês como é, né, que a gente faz a resolução da multiplicação utilizando o algoritmo da operação, certo? Então, aqui nós temos o seguinte, 227, a quantidade de árvores que foi plantada, né, em cada dia, multiplicado, tá, pela quantidade de dias. Então, essa forma aqui é a forma que a gente costuma armar, né, o algoritmo da operação trabalhada aqui, da multiplicação, viu, gente? Então, antes de eu começar, não, eu vou logo resolver, aí depois eu coloco os nomes aqui dos termos que vocês precisam saber, né, os termos da multiplicação. Então, aqui é o seguinte, nós temos essa daqui, essa unidade aqui, ó, o 2 aqui é a unidade, esse 1 aqui é dezena, certo? Só um momento. Aí aqui o algoritmo da multiplicação, né? Então aqui para resolver nós temos aqui, olha, unidade e dezena, certo? Então, unidade, dezena, centena, então a gente vai primeiro, gente, multiplicar a unidade. Esse 2 aqui, que no caso aqui é a unidade, vai multiplicar esse 7, certo? É 2 vezes o 7, 2 vezes o 7. Certo? É aquele negócio, se a gente voltar lá, vai ser o quê? 2 vezes o 7 é o quê? É 7 mais 7, né? 2 vezes 7 dá 14, ok? Então, 2 vezes 7 dá 14. Esse daqui, ó, multiplicando esse, ó, 2 vezes o 7. Então, vai dar 14, viu? Então, aí eu faço o quê? Pego esse daqui, ó, a unidade aqui do 14, coloco aqui embaixo. E essa dezena aqui vai para onde? Vai para cá, ó, pra gente somar depois junto com o outro, certo? Aí aqui, olha, 2 vezes 7, 14, aí eu deixo a unidade, o 4, e a dezena sobe para lá, porque aqui não é dezena, para somar aqui com a outra dezena. Aí, olha cá, eu vou apagar essa setinha para não confundir. Agora, eu vou multiplicar o mesmo 2, a mesma unidade aqui,
pela dezena. 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2, 2 vezes 2 dá quanto? 4, né? 2 vezes 2, 4. Aí eu somo com esse 1 aqui, que vai dar o quê? Ó, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Lembrando que sempre organizado, tá, gente? Ordem abaixo de ordem. Para não ficar aqui um algarismo aqui no meio, onde não tem lugar para ele. Então, ó, 2 vezes 2, 4, mais 1 da reserva que foi daqui, né? A dezena que foi daqui. Aí você tem o quê? 5 dezenas aqui, certo? Aqui, deu 5. Não teve reserva para ir para lá. Então, agora eu continuo a minha multiplicação, ó. Aqui eu tenho agora que multiplicar esse por esse. Então, 2 vezes 2, novamente, 4. Aqui abaixo dele, ó, aqui. Pronto. Eu trabalhei com a multiplicação aqui com essa unidade. Agora eu vou multiplicar pela dezena, por esse 1 aqui, que é a dezena, certo? Aí, como que eu faço? Multiplico 1 vezes 7, olha só, 1 vezes 7, aí tem gente que vai e coloca bem aqui, que 1 vezes 7 é 7, aí vai coloca bem aqui. Errado, está errado, não pode fazer isso, tá, gente? Porque se eu estou trabalhando com a dezena, eu vou ter que colocar o resultado abaixo dela aqui, ó. Lembrando, é para organizar a ordem abaixo de ordem. Eu botei esse 4 aqui porque eu estava trabalhando com essa unidade, o lugar dele é aqui. Agora, aqui é a dezena. Eu não posso pegar, multiplicar e colocar o resultado aqui embaixo da unidade, que ficaria errado, totalmente errado. Então, se eu estou trabalhando com essa, eu tenho que colocar o resultado aqui, ó, embaixo dele, aqui, seguindo aqui. Então, 1 vezes 7 é 7. Agora aqui, 1 vezes 2 é 2, tá? 1 vezes 2 novamente, 2. Pronto, multipliquei pelo 2 e multipliquei pelo 1 aqui, que deu isso. Aí agora o que é que eu faço? Passo esse traço aqui e vou somar, viu? E agora, ó, somando aqui, ó, desce esse 4 aqui, ó, 7 mais 5 dá quanto? Dá 12. Aí eu deixo o 2 aqui, sobe a reserva para cá, certo? Agora aqui, 2 mais 4, 6, com a reserva dá 7. E esse 2 que está sozinho aqui, fica aqui. Então, observe, tá vendo, ó? 2.724 árvores, como foi dito antes. Aí, por que que aconteceu isso aqui? Ficou aqui assim, esse termo, depois já teve mais uma parcela, mais outra parcela, eu tive que somar aqui para poder chegar ao resultado final. Porque eu multipliquei aqui, a multiplicação aqui foi por dezena, né? Teve mais de um algarismo aqui. Agora, se fosse uma coisa mais simplesinha, só com um algarismo, tipo, vamos botar aqui 26 multiplicado por 3, né? Vezes 3. Se fosse só um algarismo aqui, aí não precisaria disso, olha, tá? Então, quando a gente tem 2 ou até mais parcelas, vai depender da quantidade de números que vai ter aqui, tá bom, gente? Se é unidade, dezena, centena ou mais, aí você vai multiplicar por cada um deles, aí aqui vai aumentar, até você chegar aqui ao final do resultado. Como aqui, ó, só tem uma, 3 vezes 6, 18, né? A reserva aqui do 18, eu deixo 8, sobe 1. 3 vezes 2, 7 mais, 6 mais 1, 7, tá, ó. Aí, veja, acabei aqui. Não precisou desse processo aqui, ó, de fazer uma parcela, outra parcela, somar para poder ter. Por quê? Porque só foi multiplicado por um único algarismo, tá? Se for por 2, por 3 ou mais, aí você vai ter uma coisa desse tipo. Mas, sendo assim ou assim, nós temos, né, o algoritmo pronto aqui, falta identificar os termos da multiplicação. Então, aqui, olha, esse daqui a gente chama de multiplicando, tá? Multiplicando. Esse daqui a gente chama de multiplicador. Multiplicador. E isso daqui não é o resultado. O resultado é aqui no final, que a gente chama de produto.
tá? O produto é o resultado da multiplicação. Eu vou apagar isso aqui que está atrapalhando, mas é a mesma coisa, que é multiplicando, multiplicador e produto, tá? Ó, multiplicando, multiplicador, produto, tá? Só vou apagar porque está aqui meio tomando o espaço do que eu vou fazer agora. Olha, então, na multiplicação, esses dois aqui, o multiplicando e o multiplicador, os dois juntos recebem um outro nome, que é, ó, os dois juntos aqui, ó, são chamados de fatores, tá? Os fatores da multiplicação chamam-se multiplicando e multiplicador, se por acaso cair na prova. Como chamam-se os fatores da multiplicação? A resposta é certa. Multiplicando e multiplicador. Como chama-se o resultado da multiplicação? Chama-se produto, certo? Então, aqui, ó, os termos da multiplicação. São esses aí que vocês podem observar, ok? Então, aí, partindo para a resolução dessa operação, né? Eu já fiz aqui uma demonstração desse aí, você tem que tomar cuidado com isso. Se você só tem somente um algarismo no multiplicador, você multiplica por cada um desses, tá? Pela unidade, coloca aqui o resultado, se tiver reserva, leva para lá para depois somar, aí vai multiplicando o mesmo multiplicador pela dezena, mesma coisa, se tiver reserva, coloca, e assim por dentro. Se você tem um outro aqui, ó, um outro elemento aqui, um outro algarismo, aí você vai ter que agora esquecer esse e trabalhar só com esse, como se fosse, esse não existisse, você começa tudo outra vez. Esse daqui multiplicando a unidade, depois multiplicando a dezena, a centena e assim por diante, colocando, obviamente, abaixo de quem está sendo trabalhado, tá? Não é organizar aqui, é colocar abaixo de quem está sendo trabalhado aqui, viu? Então, gente, temos também uma outra coisinha aqui, já é a questão dos termos e de como você transformar em adição, multiplicação, adição de parcelas iguais, multiplicação e vice-versa. Eu acho que aqui já está bem simples de compreender, viu? Aqui em algumas partes do seu livro, você vai trabalhar com combinações, com multiplicação que termina em zero, né? Por 10, 100, 1000. Então aqui, por exemplo, eu falei combinações, ó, quando tiver uma coisa desse tipo aqui, é meio parecido com isso daqui. Você multiplicou, né, a coluna pela linha ou vice-versa. Aqui, quando a gente fala de combinações, aqui tem um exemplo, tá? O personagem aqui, no caso, Giovanni, né? Ó, Giovanni tem 4 opções de camiseta e 2 opções de bermuda para usar como uniforme. Ele pode combinar essas peças de diferentes maneiras. Tá? Isso serve para aquelas pessoas que têm pouca roupa e fica para não usar sempre o mesmo jeito. Pode tapear, né? Um dia usa uma parte de uma peça da roupa com a outra, no outro dia já usa diferente. São as chamadas combinações. Então aqui, olha, ele tem as 4 camisetas e só 2 bermudas. Nossa, assim também, gente, só 2 bermudas. Aí não pode, né? Então, mas mesmo assim, vamos fazer a combinação aqui. Aí, como que ficaria essas combinações aqui? Mas é no uniforme dele, certo? Ainda bem que é no uniforme. Então, aqui, como seria feito isso aqui? Seria feito, como eu disse, parecido com isso, olha. Tá? Se aqui a gente multiplicou a coluna pela linha, aqui você, para saber quantas combinações seriam possíveis de formar aqui, você multiplica a quantidade de bermudas, no caso 2, pela quantidade de camisetas. Então, 2 vezes 4. Aí você teria o quê? 2 vezes 4 dá o quê? 8. 8 combinações a ser feitas. Aí você, no caso aqui, de acordo com as cores, você ia combinar. Quem ia ficar com o quê? O amarelo com o vermelho com o azul, o amarelo com o azul, o cinza com o azul, e aí depois faria a outra combinação usando o shortinho aqui marrom, ou seja, seria 8 combinações. Basta você fazer isso. Multiplica, tá? Nesse caso aqui, as bermudas pela quantidade de camisetas, e se for outro tipo de combinação, é isso. Você combina multiplicando uma coluna pela linha e vice-versa.
tá? Então, aqui também tem um outro exemplo, ó. Aqui ele tem um par de tênis, tem a calça azul e a calça preta e as blusas aqui, ó. Então, tem um par de tênis, 2 calças e 4 blusas. Aí você seria 1 vezes 2 vezes 4, que aí, né, já seria a combinação, já se apresentaria de uma outra maneira, porque ia acrescentar um outro elemento, no caso o tênis. Mas é o mesmo princípio, você vai multiplicando um pelo outro, certo? Aí agora, gente, como eu falei, e eu não posso deixar de falar aqui para vocês, é que com relação à multiplicação, quando termina em zero, principalmente quando o multiplicador é 10, 100 ou 1000, que tem gente que acha que é difícil, mas é a coisa mais fácil que tem, muito mais fácil, não precisa montar, ó, não precisa fazer nada disso aqui, para você multiplicar qualquer valor por 10, 100 ou 1000, é muito, muito simples mesmo. A gente só tem que repetir o valor e acrescentar o zero. Acrescentar aquele valor primeiro, acrescentar o zero. Se for por 10, acrescenta o zero do 10. Se for por 100, acrescenta os 2 zeros do 100. Se for por 1000, acrescenta os 3 zeros do 1000. Muito facinho mesmo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Né? Posso apagar isso daqui e agora vocês vão ver, por exemplo, na multiplicação por 10, 100, 1000. Se eu tenho assim, digamos, 182, tá? Eu vou botar o mesmo valor, tá, gente? Para você ver a diferença. Olha, eu vou botar a mesma coisa, o mesmo numeral aqui multiplicados por 10, por 100 e por 1000, para você ver o que foi que modificou. Então, aqui, se eu quero multiplicar 182 por 10, aqui eu quero multiplicá-lo por 100, e aqui eu quero multiplicar por 1000, certo? Aí, já pensou você contar isso daqui 10 vezes, tá? Somar, né? 182 mais 182 mais 182, até completar as 10 vezes, como aqui, ó, 182, 182. Já pensou por 100, 182 mais 182 mais 182, até completar 100 vezes, e aqui 1000, 182, até chegar a 1000 vezes, então não precisa fazer isso, viu? Você iria ficar maluco, ia se atrapalhar todo e não ia dar, enfim, ia enjoar. Então aqui tem esse jeitinho bem mais simples. Então quando a gente tem qualquer valor multiplicado por 10, por 100 e por 1000, basta você repetir esse valor. Ó, no caso aqui do exemplo, eu botei 182. Então, 182, 182. Aí, o que é que eu tenho que fazer agora? Aqui não é por 10? Acrescento o zero do 10. Aqui não é por 100? Acrescento os 2 zeros do 100. E aqui, como é por 1000, eu acrescento os 3 zeros do 1000. Aí, olha aqui. Foi que eu tive agora aqui nesse primeiro. 182 vezes 10 vai dar o quê? 1820, certo? 182 vezes 100 vai dar o quê? 18.200. 182 vezes 1000 vai dar o quê? Aqui, ó, 182 mil. Então, muito fácil. Isso é com qualquer valor. Eu botei 182, mas poderia ser só com um algarismo, com 3, com 4 e assim por diante. O que você tem que entender é que repete o valor que você tinha antes e só acrescenta os zeros do 10, do 100 ou do 1000. Isso é a multiplicação por 10, 100 e 1000. Uma outra coisa que também a gente pode trabalhar na multiplicação é a questão de dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e assim por diante. Aí, o que é isso? O que é isso? O que é dobro? Dobro é 2 vezes o valor que você tinha antes. Triplo, 3 vezes. Quádruplo, 4 vezes e assim por diante. Se eu quero saber, eu digo assim, Ana tem duas bonecas, Mariana tem o dobro. Então, como é que Ana tem 2 bonecas, Mariana tem o dobro das bonecas que Ana tem. O dobro, 2 vezes. Então, se Ana tem 2 bonecas,
apagar aqui, porque o quadro tá pouco para muita coisa. Então, olha, Ana possui 2 bonecas, certo? Ana possui 2 bonecas. Mariana possui o dobro. Então, olha, quantas bonecas Mariana possui, tá? Aqui, ó, quantas bonecas Mariana possui. Então, dobro, gente, é 2 vezes o valor que você tem antes. Então, se Ana tem 2 bonecas e Mariana tem o dobro, é 2 vezes o que a outra tem, que nesse caso, Mariana tem 4 bonecas, tá? João tem 5 bolas de gude. Fernando tem o triplo. Então, aí você, se o outro lá tem 5 bolas de gude e Fernando tem o triplo, é 3 vezes. Então, 3 vezes esse valor aqui, olha, tá? Que no caso aí, Fernando vai ter o quê? 15 bolas de gude. Então, dobro, 2 vezes, triplo, 3 vezes, quádruplo, 4 vezes. E assim por diante, certo? Uma outra coisa que eu também quero falar aqui para vocês é sobre as propriedades da multiplicação. Bem rápido, para a gente não se estender muito, tá? Para acabar, essa é a última parte do que eu vou explicar na aula de hoje, certo? Então, aqui nós temos sobre as propriedades da multiplicação. Na adição a gente já viu, né? Comutativa, elemento neutro, associativa, né? Na adição a gente já viu isso daí. Então, lembrando lá na adição, o que aqui a gente dizia com relação à comutativa? Só trocar as parcelas, não é isso? Se você tem 4 mais 2, isso na adição, tá, gente? Se eu for usar a comutativa, como é que eu tinha que fazer? Trocava, né? Botaria as parcelas trocadas e o resultado você ia ver que não ia alterar, ia ser a mesma coisa. Então, como será a comutativa na multiplicação? Olha só, então aqui, esse negocinho aqui que ficou agarrado. Viu? Então aqui é o seguinte, gente. Olha, vou botar aqui agora. Propriedades da... Esqueci de botar o nome lá em cima da multiplicação, da operação, mas depois desse blá 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 todo, você já sabe que é da multiplicação. Propriedades da multiplicação. Tá? Então aqui, ó, comutativa. Propriedade comutativa, certo? Então, essa propriedade aqui é parecida com a da adição. Se na adição você inverte as parcelas, aqui a gente inverte os fatores. Aí tem uma historinha que diz que a troca a ordem dos fatores não altera o produto, né, na multiplicação. Ou seja, quem são os fatores? O multiplicando e o multiplicador, que eu apaguei agora aqui o que estava no exemplo, né? Então, se você tem uma multiplicação, quem são, no caso aqui eu vou botar 2 vezes 3. Aqui são os fatores, né? Multiplicando e multiplicador. Então, aqui você vai ter o quê? 2 vezes 3 vai ser o quê? 6. E se eu inverter esses fatores, né? Multiplicando e multiplicador são os fatores. Se eu inverter, se eu colocar o 3 aqui no lugar do 2 e o 2 no lugar do 3, será que vai ser diferente? Ó, 2 vezes 3 dá 6. E 3 vezes 2 também vai dar 6. Ou seja, se a gente inverter os fatores,
não vai alterar o produto, lembrando que o produto é o resultado da multiplicação. Então, invertir, apenas invertir. Tanto faz 2 vezes 3 como 3 vezes 2. Vai dar a mesma coisa, tá? Tanto faz 2 vezes 4 como 4 vezes 2. E vai dar 8 do mesmo jeito, viu? Então, quando a gente faz isso, essa troca de fatores, a gente está usando a propriedade comutativa, tá? Na multiplicação, viu? E aí, a outra propriedade que você tem aí, gente, no seu livro tem explicando tudo direitinho isso aí, é a outra, que é a associativa, que é aquela que a gente precisa agrupar. Lembra lá na adição que a gente precisava agrupar quando a gente tinha aqui, ó, abrir aqui um espaço, quando você tinha uma adição com 3 ou mais parcelas, que a gente precisaria agrupar assim, ó, de 2 maneiras diferentes, né? Agrupava assim, né? Aí depois pegava e faria assim, ó, tá? E você ia ver que ia dar na mesma. 4 mais 2, 6. 6 mais 3, quanto é? 9. Aí aqui o 4 fica fora. 2 mais 3, 5 mais 4, aqui, ó, dá no mesmo, tá vendo? Isso aqui na adição. E como será que na multiplicação? Para fazer a propriedade associativa da multiplicação, você precisa ter mais de 2 multiplicações. Ou seja, você pode fazer isso aqui, ó, 4 vezes 5 vezes 3. Veja bem, isso aqui é um exemplo com adição, tá? Eu vou apagar e aí vocês vão observar que aqui a gente tá tendo é multiplicação, ó, que eu tenho 2 multiplicações, tá? Eu tenho essa com essa, essa com essa. Então, o que fazer aqui utilizando essa propriedade associativa? Vou agrupar de maneiras diferentes. Então, aqui, olha, vou botar aqui do lado a mesma coisa, 4 vezes 5 vezes 3. Tá vendo que é a mesma coisa, tá? Ó, mesma coisa, eu só vou botar uma do lado da outra para você ver que são agrupados de formas diferentes. Então, nesse primeiro aqui eu vou agrupar, ó, essa primeira, certo? E aqui nesse eu vou agrupar esse daqui, tá? Ó, lembrando, colocar dentro do parênteses é associar, tá? Que é agrupar. Agora aqui, ó, desse jeito e aqui desse outro. Então, 4 vezes 5 dá 20. Aqui, ó, 4 vezes 5, 20. Aí eu repito esse sinal daqui e esse número que ficou fora. E agora eu vou resolver isso daqui, ó. 20 vezes 3, ou 3 vezes 20. Vai dar o quê? 20 mais 20 mais 20 vai dar o quê? 60, certo? Aqui, vamos ver, tem que dar a mesma coisa, hein? Olha, aqui eu tenho 4, que tá fora, mais o sinalzinho aqui. 5 vezes 3, esse que tá dentro do parênteses, dá 15. 5 vezes 3 dá 15. Agora, para finalizar, 4 vezes o 15. 15 mais 15 dá 30, né? Com mais 15 dá o quê? 45. Com mais 15 vai dar o quê? 60, certo? Então, 4 vezes 15 dá 60. Então, observou o mesmo resultado, ó. Eu agrupei de maneiras diferentes, tá vendo? Agrupei primeiro esses dois e resolvi. O que estava dentro do parênteses deu 20 e repeti o que estava fora e finalizei aqui com a multiplicação do final aqui. Aqui é a mesma coisa, o que está fora eu repito e resolvo o que está dentro do parênteses. Aqui deu 15 e junto, multiplicando tudo deu 60, tá? A mesma coisa. Então, isso aqui é a associativa, a propriedade associativa na multiplicação. Bom, e aí vem uma outra que é o elemento neutro. Elemento neutro, tá? Elemento neutro na adição. O elemento neutro na adição, para quem ainda não está assim esquecido, sabe que é o zero, né? 2 mais 0 vai dar o próprio 2. 500 mais 0 vai dar o próprio 500. Isso na adição, o zero. E na multiplicação, o elemento neutro quem é? É o 1,
tá? Se você multiplicar qualquer número pelo 1, não vai alterar em nada, vai permanecer a mesma coisa. Então, o elemento neutro aqui, ó, qualquer número que você multiplicar por 1, vai dar o próprio número. 1 vezes 50 vai ser igual a 50, tá? 26 vezes 1 vai dar igual ao próprio 26. 1 vezes 5 vai dar igual ao próprio 5. Ou seja, na multiplicação, o 1 é o elemento neutro, certo? Então, aqui são as propriedades da multiplicação, viu, gente? No mais, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Ao longo das próximas aulas, a gente vai ainda voltar com multiplicação, vão ter problemas que vão ser mostrados, como você deve resolver. As atividades que vocês deverão fazer no livro, que está indo atividade para o livro, aí vai ter outra oportunidade que eu vou estar corrigindo aqui, tá? Esses exercícios para ver aí se vocês acertaram. Agora, o que pode é o seguinte, não pode deixar de fazer, tá, gente? Porque eu já estou sabendo que nem está assistindo às aulas, aí é demais, né, não? Bom, então, por hoje é só. Viu? Fiquem bem, lavem as mãos direitinho, evitem aglomeração e use a máscara, tá bom? Ó, minha máscara aqui. Então, use a sua máscara porque a máscara protege a mim, protege você, tá bom? Então, tchau.